Olá pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Estou hoje com um convidado estrelado. Prepare-se! Vocês já viram na bio, né? Mas a gente vai falar de a saúde começa na higiene. E aí, ele vai trazer para vocês os micro-organismos que vivem com a gente e aqueles que a gente quer deixar bem longe. Então, para falar sobre um tema tão íntimo, vamos assim dizer, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que uma super referência no assunto. Ele é biomédico com foco em saúde pública e marketing, comunicador multiplataforma, TV, rádio, podcast, autor de 5 livros, presença semanal na Vibe Mundial, apresentador do Backcast e colunista do portal IG, Doutor Bactéria. Obrigado pelo convite aqui, é sempre gostoso, né? É um prazer falar das coisas que eu gosto, né? São os micro-organismos, os germes, né, que tem por aqui. Né? As bactérias. As bactérias, gente. Esse mundo, na verdade, esse mundo é das bactérias. Por quê, nós estamos passando por aqui, bom, eles estavam até antes dos dinossauros. Né? Tem prova lá de Tiranossauro Rex gripado. Tem daquela época. Então, fungo. Bactérias, vírus, fungos. Então, são seres microscópicos, né, que já dominavam a Terra, né? São os primeiros. Então, nós estamos passando. O nosso corpo, por exemplo, se você vai analisar o seu corpo, 90% das nossas células são bactérias. 90%. 90% de cada uma das células? Se você pegar todas as suas células que fazem parte do seu corpo, 90% são bactérias. E 75% é água. Então, qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Meu Deus. Nós somos isso, né? Por isso que você já se intitulou, então, Doutor Bactéria, já que a gente é bactéria. Isso, eu sou a própria. Qual é a origem? Eu sou a própria. Qual é a origem desse apelido carinhoso? O apelido foi interessante. Eu falei que poderia ser pior, né? Fosse Doutor Verme, Doutor Ameba, Doutor Parasita, né? Primeiro, bactéria é simpático, né? Bactéria é simpática. Isso aqui foi quando eu entrei... Sendo o senhor é simpático. Obrigado. Poderia não ser. Obrigado. Você sabe o que foi quando eu entrei no Fantástico? Quando eu entrei no Fantástico, o pessoal falava assim, pô, vamos gravar como é que... Aquele biomédico, qual é o nome dele? Aquele que só fala de bactéria, é o doutor das bactérias, virei Doutor Bactéria, sabe? Ficou um nome tão legal, tão simpático na época, que o nome do quadro, quando eu comecei no Fantástico, era Tá Limpo. Tá limpo. Só que ele ficou 2 meses, 1 mês, 2 meses como Tá Limpo. Então ele já passou para o Doutor Bactéria e nós ficamos 4 anos. Nossa. Esse nome agora eu falo que o meu nome é Doutor Bactéria, o apelido é Roberto. Então já ficou, já ficaram. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Que é um personagem que na verdade sou eu mesmo. Né? Sou eu mesmo. E que leva informação, leva higiene, leva saúde para as pessoas, né? Do jeito que as pessoas entendam, né? Isso que é bom. E todo mundo gosta do que entende. É isso mesmo. Isso mesmo, porque aí sim, assim a pessoa se aproxima, né, e não afasta da informação, não é verdade? Exato, por exemplo, eu poderia falar para você assim, olha, vou falar as 2 coisas igualzinho, a mesma coisa, só os jeitos. Poderia falar para você, olha, se uma pessoa soprar um bolo de aniversário, vão cair perdigotos, esses perdigotos podem ter Staphylococcus aureus, que vai formar uma toxina que é termoestável, que pode dar emese. E aí? Eu só ouvi um meu Deus lá atrás. Meu Deus. Na técnica. Meu Deus. Tá. Meu Deus. E se eu falar para você que uma pessoa para preparar uma festa de aniversário pega um monte, né? Normalmente a mãe são exageradas, né? Que ela faz um bolo, se é para 50 pessoas, ela faz uma festa para um bolo para 200 pessoas, não cabe na geladeira. Deixa em cima de uma mesa, ainda põe uma toalha em cima que é para mosca, né? Uma assadeira embaixo com água para formiga. Aí espera no dia seguinte, convoca toda a molecada para arrumar um salão. Né? Inclusive para soprar aquelas famosas bexigas. Aí põe todas as bexigas em cima do bolo, né? Em cima do bolo, aí começa 4 horas de festa. Molecada, parabéns para você na hora de soprar a velhinha. Molecada, depois aquelas velhinhas que acende, apaga, para o moleque poder cuspir mais. Aí pega aquelas bexigas, aquela chuva de cuspe no bolo. Ainda vira e fala que o bolo está molhadinho. Né? Por isso que ele está molhadinho, está cheio de cuspe. E depois ainda leva para casa um pedaço, deixa em cima da mesa, vai dormir. No dia seguinte vai comer, fala, nossa, mais gostoso que ontem. O bolo amanhecido tem outro paladar. Né? Aí depois começa a vomitar e nunca fala que foi o bolo. Quer dizer, eu falei as 2 coisas exatamente iguais. O que o pessoal vai decorar?
Essa é a segunda aí. É a segunda, então. A pessoa quando vai ver um bolo já vai, meu Deus do céu, já vai ver aqueles perdigotos, aquelas gotinhas de saliva caindo, aqueles cuspinhos caindo. Que nojo. Né? Mas é verdade, menina. Mas por que fica... É verdade que fica mais gostoso? Eu já vi isso, que fica mais gostoso no dia seguinte. Não, o que acontece é que o bolo, que você disse temperatura ambiente, as bactérias vão começando a agir. Sabe? E as bactérias que dão doença, elas liberam aminoácidos que são mais responsáveis por paladares. Fica até mais gostoso. Né? Fica mais gostoso. Então, por isso que a pessoa come. Por que isso? Porque elas são inteligentes, elas querem proliferar. Menina, é super interessante isso, sabe? Que você já teve diarreia. Com certeza. Com certeza. Você não falou comer comida estragada? Sim. Sim, mas se tivesse estragado, você teria comido? Não. Não, porque geralmente as bactérias que estragam a comida, azeda, fermenta, apodrece esse negócio, elas até que não dão intoxicação. Porque elas, primeiro que você não come, tá? E mesmo assim dificilmente faria mal. As bactérias patogênicas que dão diarreia e dão intoxicações alimentares, elas não alteram as características do alimento. Por isso que a pessoa come, né? Sabe o que me dá? Que é batata. Sim. Bife. Bife. Comer em buffet. Quando está em exposição. Buffet. A comida está lá em exposição. O que acontece? Tem uma legislação para isso, né? Legislação. Comida de buffet, primeiro, os alimentos frios têm que estar frios. Tem que ter uma pista de gelo. Sim. Os alimentos quentes têm que estar quentes. Né? Tem que estar saindo vapor. Sim. Tem que ter um aparato entre a pessoa que está se servindo e o alimento. Que a pessoa vai falando, vai cuspindo, mexe com o cabelo, aqueles cabelos vai voaçando, parece que é uma peruca em cima do feijão, né? Aquilo. E não pode existir a reposição, tem que existir substituição. Isso aqui você vai... Tem um pouquinho de arroz, a pessoa tem que tirar e pôr o novo. Mas geralmente o que é? A pessoa já te dá uma cotovelada, já põe aquele arroz por cima. Sim. E tem bifinho que conta a história do almoço daquele dia. Né, que fica lá desde o comecinho, coitado, quem chega às 3 horas da tarde vai comer o último bifinho que está lá. Então isso não pode. E outra coisa também que não é indicado, aqui em São Paulo não tem tanto, mas no norte, no nordeste tem por causa do calor, o pessoal colocar aqueles chuveirinhos que ficam no ambiente para refrescar. Né? Então fica aquele arzinho úmido que fica caindo. Nossa, e tem sopa que nunca cai abaixo do volume, né? Que tanta aguinha que cai em cima daquilo. Né? Aquilo é batata. É altamente contaminante. É altamente contaminante. Então, se o alimento estiver acima de 60 graus, os alimentos frios estiverem abaixo, o ideal seria abaixo de 5, mas se estiver abaixo de 10, aí por um período não vai te fazer mal. O duro é que manter isso daqui. O problema é a temperatura ambiente, né? A proliferação de bactérias, ela se dá em temperatura ambiente, não é isso? Isso, exatamente. Se você for deixar um alimento acima de 60 graus, dificilmente uma bactéria que dá doença, ela vai crescer. Tá? Então, se tem uma durabilidade do alimento, também não pode ficar para sempre. Se tem uma durabilidade até 6 horas. E por quê? Não é nem tanto por bactérias, que ele vai ressecando, vai alterando a qualidade. Sim. Se você deixar abaixo de 4 graus, as bactérias elas vão demorar muito para crescer. Então você tem que ter um crescimento para ela produzir uma intoxicação em você. Sim. Tá? Então, por isso que aquele pernil, aquele leitão do Ano Novo, do Réveillon... Isso aqui é maravilhoso. Sempre vira casa de família depois. Maravilhosa essa pergunta. Por quê? Aquele pernil, primeiro que não dá para você assar, tipo 3 horas da tarde, vão servir na ceia. Tá? Existe o máximo de temperatura que o alimento perecível pode ficar a temperatura ambiente é até 2 horas. Tá. Então, se você servir tipo meia-noite, então você pode, sei lá, até 11h30 assim, você assa, tira do forno, coloca na mesa, aí até 2 horas da manhã. Sim. Tá? 2 horas da manhã. Aí, mesmo que esteja quente, você pode colocar comida quente na geladeira? Você ouviu falar, tua mãe falou pra você, menina, não coloca comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Né? Eu sei, mas eu sei diferente porque eu fiz hotelaria. Então você sabe sempre tudo. Coloquei... Não, tudo não. Eu aprendi uma coisa muito importante que eu sei que o senhor vai falar aqui, com o senhor. Eu sempre coloquei quente na geladeira. Estragou a geladeira? Não, nunca estragou a geladeira. Estragou, isso é invenção da avó. Mas possivelmente estragou a comida mesmo assim, porque eu sempre coloquei tampado. Isso, maravilhosa. É justamente porque a geladeira é uma caixa, tem um compressor que fabrica vento, você colocou gás, você gelou o vento gelado, então a geladeira é uma caixa que produz vento gelado. Sim. O vento gelado é mais pesado que o ar quente, então ele produz lá em cima, ele vai descendo e como se fosse uma mãozinha vai roubando o calor do alimento. Sim. Né? Então se você botar tampado,
tampado, esse frio vai bater aonde? O vento frio vai bater na tampa. Você vai estar transferindo a responsabilidade que seria do vento para uma tampa. Sim. Vai demorar muito. Como é que o pessoal que está vendo a gente aqui vai saber que fez errado? Se olha a tampinha, está suando na tampa. E o que é aquele suor? Porque a minha comida sempre ficou desse jeito. Você deixa destampado até 2 horas, Sim. é aquilo, eu chamo de um aviso que você fez errado. Você fez errado. Então você deixa destampado por 2 horas, aí você vai e tampa. Tá. Né? Como é que você sabe? Faz esse teste, gente. Pega feijão, coloca em 2 aquelas caixinhas de plástico, né? Coloca em 2 caixinhas, põe feijão quente nas 2. Uma você deixa estampado, outra deixa destampado. Depois de 2 horas, você chega e põe uma embaixo das 2. A que estava tampada ainda vai estar quente. A que estava destampada vai estar frio. Sim. Aí você tampa aquela que estava frio já e joga fora a outra, que você está correndo risco. Agora, por exemplo, aí eu fiz o teste de Sim. coloquei tudo destampado na geladeira, mas eu coloquei quente. E a vasilhinha, porque eu não uso mais plástico, eu uso vidro. A vasilhinha tava suada, onde tinha a comida, assim, tava suadinha. Mas não tava tampada. Sim. É um problema? Não, suado do lado? É. Não. Tanto em cima tampado, aí é problema. Tá, Tanto não do era lado, em cima. Não, porque ela já esfriou, e o tempo que esfriou já reduziu. Porque a refrigeração não mata a bactéria. Sim. Ela diminui a velocidade do crescimento dela. Ah, entendi. Tá? Então, por isso que a gente refrigera, para aumentar o tempo de vida útil do alimento. Sim. Tá? Para Sim. diminuir a velocidade do crescimento. Então, você tem Tá. uma bactéria que cresce de 100 em 100 minutos, ela dobra, né? Vamos supor, a 30 graus. Tá. 100 em 100 minutos ela cresce. Se você baixar 10 graus, né, ela vai aumentar 2 vezes a menos a velocidade de crescimento. Então, vou só dar um exemplo, pessoal, não confundir, que acho que eu confundi. Então, se uma bactéria, ela dobra a cada 100 minutos, a 30 graus, se você reduzir para 20, ela vai demorar 200 minutos. É vezes 2. Tá? Se você reduzir para 10, cada 400 minutos. Nossa, tá? 400 minutos. Então, por isso que o tempo de vida, se você pegar uma sobra de almoço, por exemplo, Tá. e deixar na geladeira até uma temperatura inferior a 4 graus, dura 5 dias. Ai, que ótimo. 5 dias. Você pode fazer, por exemplo, feijão na segunda-feira, e você Sim. põe em potinhos, né? Sim. Potinhos, né? E você pode comer até sexta. Aí a dica é não tempera o feijão. Deixa pra temperar no dia, que fica com gosto de fresquinho. Isso, nossa, aí a receita dona é de dela, casa que a receita é fala. dela. Da minha gente. mãe, da Isso. minha mãe. Tá, mãe é mãe. Mãe é mãe, né? Eu nunca discuti com mamãe na minha vida. Aliás, mamãe chegou outro dia, eu tava lá eu moro naquela região de Barueri, né? Sim. Tava na região de Barueri, aí eu tava lá no caixa esperando, né? Assim, uma mulher me chega e me deu um tapa nas costas. Que violenta. Deu um tapa nas costas, eu olhei assim, assustado. Do nada? Do nada. O que o senhor fez? Eu olhei para ela e falei assim, algum problema, senhora? Sabe o que ela virou para mim e falou, eu não vou deixar de lavar o frango nunca. Eu virei para ela e falei, também não vou comer na sua casa. Ela falou, por que você não vai comer na minha casa? Eu falei, porque a senhora lava frango. E por que não pode lavar? Porque isso aí é uma história, hein, né? doutor Então, Bactéria? primeiro, se você lavar frango, as bactérias têm no frango, né? Só que elas estão nas fibras. Você não vai tirar essa bactéria, tá? E você lava com água. Quer dizer, você aumenta a quantidade de água da carne, do frango. Se você não tirou bactéria, aumentou a quantidade de água, e bactéria gosta de água, na verdade, quando você está lavando uma carne, lavando um frango, você está aumentando a contaminação. Né? E eu falo desde 2008, né? Em 2018, um ou 2 anos antes da pandemia, a Academia Real Britânica, lá em Londres, né? Eles fizeram um trabalho, por que estava aumentando tanto os índices de salmonela? Salmonela é uma bactéria patogênica que dá doença, dá 1 semana com diarreia, vômito, febre, e pode estar no frango. Né? Então, eles falaram, por que está aumentando tanto os índices de salmonela no mundo? Aí chegaram à conclusão que está aumentando por quê? Que a falsa ideia que as pessoas têm, que se lavar uma carne, se lavar um frango, vai trazer qualidade, que é totalmente errado. E principalmente, cada vez que você lavar um frango, você consegue espalhar gotículas contaminadas até 1 a 2 metros do local que você está lavando. Né? Então você contamina a tua cozinha toda, sem trazer nenhuma vantagem. E pode então colocar no vinagre?
No vinagre, se for para tempero, pode. Se for com a intenção de lavar, uma coisa assim, só vai estar deixando a bactéria azeda, não vai fazer mais nada com ela. Limão também não. Mesmo vai deixar a bactéria azeda também. Se for para tempero, eu não discuto, que eu não sei cozinhar. Se a mulher fala, não, que eu quero botar limão para temperar esse negócio, pode pôr. Eu só recomendo, quando você faz um vinhadalho, faz aqueles molhos, você deixar na geladeira, tá? Para aproveitar a temperatura baixa. Não, eu tô falando pra limpar, lavar, tirar aquele... Ai, sei lá, aquela coisa de frango. O pessoal tem essa ideia, né? Não é fazer nada, então. Não faz nada. O pessoal tem essa ideia, né? Lá no norte. No norte, o pessoal... Eu fui dar uma palestra dessa, o pessoal falou assim pra mim, não, mas doutor, se eu não lavar o frango, eu não vou tirar o pitiu. Eu falei, tirar o quê? O pitiu. O que é eu falei, o pitiu? Alguém me explica o que é pitiu. O rapaz me explicou, pra mim ficou claro. Ele falou, doutor, pitiu é pitiu. Deve ser Olha, gosto, odor. Tem a mãe de uma amiga que fala, o frango para não ficar com gosto de franguento. Franguento, esses gostos, pessoal. Gente, pode fazer. Todo mundo que eu já pedi para fazer, o pessoal fez, cozinhou, não fica odor. Nem pitiu e nem gosto de franguento. Nem gosto de franguento, nem franguento, não fica nada, não fica, pode fazer à vontade, que não fica. Aí, eu já aposto que o pessoal que está vendo a gente já está até com aquela cara de nojo assim, isso é nojento, você come esse frango, pode fazer, gente, tá? E aí, se então, lavou o frango, sei lá, de alguma maneira a dona de casa acha que a cozinha está contaminada. Como que ela faz para limpar a cozinha? Limpar. Vamos ensinar como é que o pessoal limpar a bancada. Pia. A pia, gente, o inimigo da pia é gotículas de água que ficam. Por quê? Se ficar gotícula de água, vai crescer bactéria, né? Às vezes as bactérias são muito inteligentes. As bactérias têm um tempo de vida. Aí ela morre. As que morrem, elas servem de apoio para as que vão crescendo embaixo. Então elas fazem como se fosse uma casca. Uma casca e fica difícil até desinfetantes, qualquer coisa passar. É o que a gente chama de biofilme. Né? Uma vai morrendo e uma vai juntando na outra. Vai juntando na outra. Vira uma colônia. Vira toda de mortas e casquinha. Vivas. Isso. Elas mortinhas assim e as vivinhas ficam todas embaixo. Olha como elas são espertas. Né? Elas vão servir de apoio para as de baixo. Isso chama de biofilme. Aí dificulta. Então, para evitar que forme biofilme, o que você faz? Gente, não precisa passar nada da sua pia. Um rodinho. Você passa o rodinho, puxa, só tira a água e ponto. Mas e dentro da pia? Fica molhado? Dentro? Você vai sempre abrir torneira, primeiro aquela água que fica, não tem problema, você vai estar lavando não sempre. Enxugar a cuba. Uma vez por mês, você pega e coloca 2 colheres de sopa de bicarbonato no ralo e joga um copo de vinagre. Tá? Aquilo lá limpa tudo, 2 já desodoriza. Aqui, gente, nesse episódio você vai ter que ter papel e caneta. Porque o doutor Bactéria, ele passa receitinhas caseiras de produtos de limpeza. Isso. Né? Que não intoxicam e são econômicas ainda mais. Econômicas, sabe? E até uma coisa que eu sou totalmente contra, agora falar de piso. O pessoal utiliza água sanitária para piso, banheiro, cozinha. Sabe? Não pode? Para que você usa água sanitária num banheiro? Para desinfetar. Para que tu quer desinfetar teu banheiro? Porque é nojento. É nojento porque tem bactéria? Estreptococcus, os cocos da vida você gostar. Cocô. Pronto, falei. Você mata a bactéria no hospital, porque lá tem bactérias que causam doença. Tá. Numa UTI, que tem bactérias que causam doença. Claro. Numa clínica, que tem bactérias que causam doença. Aí tudo bem, você desinfeta. Tem bactéria que causa doença na tua casa? Não. Senão todo mundo viveria doente. Então, para que você quer desinfetar? Você quer desinfetar? Nunca, eu quero matar as bactérias. Nós estamos num mundo de bactérias. Mesmo que você passe daqui a 1 minuto, já está todo contaminado de novo. Tem bactéria no ar. Desse jeito? Então, tem bactéria no ar. E para que você quer matar a bactéria que está no seu chão se ela não causa doença? Tá? E, além de mais, a dona de casa ela gosta de dar de química louca. Né? Química louca. Química louca. Né? Ela pega uma bacia, põe vinagre, põe água sanitária, remédio para caspa, remédio para joelho, encravada. Deixa a janela fechada que é para a bactéria escapar. Né, que tem que ficar preso lá.
Aquilo solta um vapor que ou mata essa mulher, ou vai dela para o hospital, vai dar dermatite de contato na mão dela, vai dar dermatite na patinha do cachorro, o cloro vai reagir com água, vai formar ácido hipocloroso, e todo o seu fundo da geladeira vai estar todo com aqueles pontinhos de ferrugem, tá? Você estraga tudo, pode colocar em risco todo mundo, sem razão de ter feito. Então calma, que agora o senhor pegou num momento, agora o senhor pegou numa situação. O senhor não vai me dar um tapa, não. Gostaria de saber, não vou. Não vai, que nem aquela dona. Não, eu queria saber então, como é que, a gente lava e limpa e desinfeta, não posso nem mais falar desinfeta, banheiro. Desinfeta. E depois também como é que a gente limpa a geladeira. Tá. Se você... Piso, qualquer piso. Você faz uma soluçãozinha, gente, de 1 litro de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato. Tá? A sua casa tem que estar limpa e desodorizada. Então, água e detergente, ela limpa. Bicarbonato desodoriza. Ah, mas eu quero que o meu banheiro cheire frutas vermelhas dos Congos asiáticos. Né? Você não vai no supermercado, tem lá odorizante, frutas vermelhas dos Congos asiáticos. Você dá 2 presadas, põe o odor que você quiser. Posso misturar um óleo essencial? Pode ser o que você quiser. Pode estar o odor que você quiser. Que você já limpou, já água e detergente e já desodorizou. Tá? Não precisa matar. Ah, mas agora eu vou te pegar, doutor. Vou te pegar. Você vai falar para mim assim. Porque eu fui uma vez lá no supermercado comprar desinfetante. É interessantíssimo como é que a dona de casa compra desinfetante. Ela pega o frasco, ela abre. Esse é bom. Porque é bom, é lavanda. Eu nem sinto cheiro, eu vejo no rótulo. Geralmente lavanda, jasmim. Quer dizer, bactéria não tem nariz. Não tem. Então é porque não é o odor que vai matar. Não vai matar. Aí você vê, está escrito, mata 99,9% das bactérias. Está escrito, né? Tá. Você lê o resto do rótulo? Não. Ninguém lê. Né? O resto do rótulo está escrito assim, quando utilizado puro. Que foi feito o teste, ele puro. Recomendação para tua casa: 1 copo desse produto para 20 litros de água. Porque ele sabe que nessa diluição não vai matar nada. E nem ninguém, nem a pessoa. E nem precisa. Porque sabe o fabricante sabe que não precisa matar nada na tua casa, que você não mora. Tem o desinfetante hospitalar, que no hospital utiliza, que a pessoa usa na concentração, que é calculado direitinho, bonitinho, que você não usa na tua casa isso. Você não precisa. E essa mesma solução a gente usa para lavar, por exemplo, pia de banheiro, vaso sanitário, tudo a mesma coisa? Tudo. Então aquele pato purifica, assim, que a gente adora, eu adoro aquilo. Não passa. Então, coitado, que pessoal, né? Eu tô lançando uma linha de produtos. Eu tenho uma firma que chegou comigo, nós fizemos todos os produtos à base de bicarbonato, vinagre. Nós estamos resgatando o que a dona de casa fazia. Linha de produtos vai sair o mês que vem, já está. Linha de produtos do Dr. Bactéria. Tudo à base de bicarbonato, vinagre. São 12 produtos de baixo custo, funcionam, não é tóxico. Todos eles. Nossa, que maravilha. Eu falo bicarbonato. Se uma criança tomar água sanitária, por exemplo, ela morre. Se tomar um produto que tenha só bicarbonato, ela rota. É verdade. Rota, não faz mais nada. Se tiver com a microbiota boa. Porque se não tiver, ela não vai arrotar. Não é verdade? Então a microbiota é mais embaixo. É mais embaixo, que o bicarbonato ele cai no estômago, que tem ácido. Então ele reage e forma gás. Por isso que a pessoa toma só de fruta. É bom mesmo. Nome. Bom, como que é o bicarbonato? Sim, não fala nome. Não fala nome. Ele reage com acidez, tem ácido clorídrico. Tá. Chega o bicarbonato. Né? Se você pegar... já fez bicarbonato com vinagre? Ele espuma. Por que espuma? É o que acontece no seu estômago. Você comeu 10 pedaços de pizza e foi dormir. Né? Então você está com aquela acidez estomacal violenta. Você toma à noite, você toma um pouquinho de bicarbonato. O que é acidez? O que é o refluxo? Aquele ácido que está todo te fazendo. Você toma bicarbonato, ele reage, forma o gás, diminui a acidez e você arrota porque é o gás que liberou. Então é a mesma coisa que acontece com o bicarbonato. Então podemos fazer isso, um remedinho, assim. Então, você não pode tomar sempre, né, gente? Uma vez que você foi, você pode até tomar a nível caseiro esse negócio. Com vinagre. Mas tem gente que toma bicarbonato todo dia, nunca toma. Com vinagre e diluído em água? Ou só... Você diz o quê? Pra limpeza? Não, pra estômago mesmo. Pra estômago? Se você tiver com uma acidez, isso você pode tomar. Você tem esses produtos todos, né? Mas se continuar
Tudo você tem que procurar um médico, né? Sim. Tem que procurar um médico, tudo para... Não vai... Eu sou muito contra remédio caseiro. Sabe, você procurar a pessoa se automedicar. Sim. Né? Que a pessoa não tem limites, né? Não tem limites. Então, mesmo essas coisas que você toma todo dia, eu sei que o pessoal vai ficar bravo comigo, nós até discutimos aqui. Então, esse negócio de você tomar vinagre todo dia, para que você toma isso? Né, que estavam perguntando do vinagre. Todo dia, se tomar bicarbonato, então bicarbonato é pior ainda. Se tomar bicarbonato todo dia. Sabe o que acontece? O organismo, se você tem um sapato apertado, ele vai formar o quê? Um calo. Né? Um calo. Então, é uma resposta do seu organismo. Por exemplo, se você tomar bicarbonato todo dia, bicarbonato é alcalino. Então, o seu organismo ele vai querer neutralizar, então ele vai produzir mais ácido. Também tem que procurar a causa, né? Por que está precisando tomar todo dia? O que está acontecendo? É uma bactéria, o H. pylori. Então, o H. pylori, o que ele faz? Ele destrói o seu muco. Você tem produção de ácido clorídrico no seu estômago. Por que não ataca a parede estomacal? Porque você tem um muco de proteção. Essa bactéria, ela destrói esse muco. Então, o seu ácido começa a corroer. Vai te dar gastrite, vai te dar úlcera, pode dar câncer, pode dar uma série de coisas. Então, você tem que fazer um tratamento contra essa é a H. pylori. Agora, o que é que geralmente causa a diarreia? Tem muitas bactérias. Tem muitas bactérias, vírus. Né? Só de vírus, nós tivemos uma em Santos agora, né? Da região que todo ano acaba tendo. Sim, né? A Baixada Santista sofre no verão. Rotovírus, que é altamente infectante, né? E o pessoal fala, vamos analisar a água. Não tem nada que a às ver vezes com a pessoa não tem mais nenhum sintoma, ela só tem diarreia. Não tem vômito, não tem febre, não tem nada mais. É só diarreia. Olha, tem muitas causas. Uma das causas que pode ter, por exemplo, é o Clostridium difficile, que é a síndrome de intestino irritado. Então, e eu recebo, assim, não muitas, mas eu recebo questionamentos sobre isso. Que as pessoas sempre querem um remedinho caseiro. Remédio caseiro. E eu, com essa minha base ayurvédica, então querem solução. Mas eu também sou contra, assim, não é no Instagram, no inbox, que a gente vai conseguir detectar alguma coisa, seria leviano da minha parte. Nossa. Mas enfim, no geral, aqui a gente não está receitando nada. No geral. Então, se você esse síndrome de intestino irritado, ocasionado por esse Clostridium difficile, né, que é uma bactéria assim, que que pode esporular, forma resistência, de altamente resistente a muitos antibióticos. Altamente. Né? Então, é considerada uma superbactéria. Só somos de superbactéria, não é que ela tem a capinha que sai voando, aquele negócio todo, é que ela é resistente a muitos antibióticos. O Clostridium é muito resistente. Então, muitas vezes o tratamento indicado é um transplante de fezes. Oi? Como assim? Isso. Transplante de fezes. Você tem banco de sangue, banco de dinheiro, você tem banco de fezes. Não, calma, agora explodiu minha mente. Explodiu a mente por causa das fezes. É isso? Não, pelo amor de Deus. Existe banco de fezes. O pessoal pega os cocobão. Os cocobão daqueles que comprovadamente não tem bactéria patogênica, só tem E. coli não patogênica, aquele negócio todo, tal. Então faz uma solução e injeta retalmente na pessoa. A ideia... Não é nojento, não. Não é. A ideia que o nosso organismo... O senhor não quer que eu desinfete o meu banheiro, entendeu? E o senhor quer que injete, entendeu? Coisas de outras... Você não tem essa doença. Você não tem essa doença. Mas se tiver, eu indico. Sim. Eu indico, né? O nosso organismo, olha que legal. A coisa é muito bem feita. Por isso que eu gosto de microbiologia, não gosto de bactéria. O nosso organismo, você imagina, que é um ônibus. Tá. É um ônibus. Os policiais que estão dentro desse ônibus, estão cheios de policiais, são o quê? As bactérias que estão, esses 90%. Eles estão protegendo, na verdade, a gente. Estão protegendo. Se elas são boas, se elas são do bem. Bactérias do bem. Nós estamos... Um monte de bactérias que eu tenho no corpo são bactérias do bem. Tá? Que elas gostam da gente porque a gente está transportando elas, está dando alimento para elas. Então elas estão. Tá? Quando você morre, você não vai mais transportar, não vai fazer isso, nada. O que ela faz? Ela te apodrece, te deteriora. Outro. Ela te apodrece, as bactérias dentro de você, porque isso não serve mais para nada para elas. Tá. Enquanto você está servindo, elas estão te protegendo. Né? Aí vamos supor que você toma um antibiótico. Vai no médico, não sou contra antibiótico, gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? O médico ele vai te indicar, ele estudou para isso, se está com uma infecção de garganta, um streptococcus, alguma coisa assim, ele precisa te dar esse antibiótico. Você está com uma sinusite, tem que tomar. Sim. Só que ele fala assim, vou te dar durante 15 dias.
Aí você toma 15 dias. É como se entrasse o antibiótico, ele não mata só a bactéria que está te fazendo mal. Ele mata todas aquelas que são sensíveis. Tá? Então é como se entrasse um cara com uma metralhadora dentro desse ônibus e matasse um monte de policial. Tá. Quando acabou de tomar antibiótico, você está com o quê? Com uma baixíssima quantidade de bactérias do bem no seu corpo. Está aberto para quê? Para germes chamados oportunistas. Sim. Os oportunistas. Então, eu acho, a minha modo de entender, acho não, tenho certeza, né, que toda receita de médico devia ter o seguinte: espera 24 horas, Tá. depois de acabar o antibiótico, e entra com pré-biótico e probiótico. Tá? Por quê? Por que é o prebiótico? É a base de sustentação das bactérias. Barrinha de cereal, alimentos, frutas, coisas que dê alimentação para as bactérias. E entra com probiótico, que nesse caso tem que ser de farmácia. Certo. Por isso que eu falo da receita. Você tem que dar uma alta quantidade, não é só iogurtezinho, yakultzinho, kombucha, isso daqui que vai. Sim. Você tem que dar aquelas doses mesmo cavalar, aquelas coisas de farmácia. Se você não fizer nada, o seu organismo ele vai demorar 1 ano para refazer o seu microbioma. Nossa. Quer dizer, um ano absurdo. você está aberto a novas infecções. E isso se não tomar de novo um antibiótico ou outro por outro motivo? Com certeza, depois de 1 ou 2 semanas, você está tomando outro antibiótico, por quê? Você vai pegar outra infecção que você não tem nada que protege você. Nossa. Por isso que eu falo, gente, meu filho tomou antibiótico, não sei o quê, acabou e já fala, vamos lá, já tem um probiótico lá, já toma isso daqui, já toma esse negócio. Não tem mais. Agora, se deixar, é infecção atrás de infecção. Tá? Você deixou. O organismo da gente é tão direitinho que vamos pegar um exemplo, uma mulher. Sim. A mulher, ela tem na região da vagina eu lactobacilos. ia perguntar disso. Tem lactobacilos. Lactobacilos é o mesmo que faz iogurte. Certo. Né? Gente, não é assim que faz iogurte, vou deixar bem claro. Não é uma receita de culinária, isso aqui, não é um programa de culinária. Tá? Então, esse lactobacilos, ele não sabe onde é que ele está. Ele faz o que Deus mandou ele fazer. O que é? Produzir ácido. Tá. Se ele está no leite, ele produz ácido de forma iogurte. Né? Faz iogurte, assim que faz iogurte. Se ele está na região da vagina, ele acidifica. Ele não deixa outras bactérias crescerem. Aí uma mulher usa um sabonete bactericida na região íntima. Ou então lava internamente, que você só pode lavar na parte externa. Quer lavar internamente, você tira esses lactobacilos, você não tem bactéria, abre as porteiras para quem? Para aqueles germes chamados oportunistas. O principal deles qual que é? Candida albicans. Né? Aí a candidíase de repetição. Exatamente, a candidíase. Por que é difícil tratar uma candidíase? Porque a cândida é espertinha, né? Ela vai falar, se entrar esse lactobacilo aqui, ele vai produzir ácido toda nada. Então eu vou produzir substâncias que o lactobacilo não consegue crescer. Olha que espertinho que é os germes. Ela produz, por isso que é difícil o tratamento quando tem uma candidíase. Demora muito para tratar. Tem que mexer na alimentação. Tem que se mexer com a alimentação, tem que mexer com um monte de coisa que você tem que dificultar a vida da cândida e facilitar a vida do lactobacilos. Certo. Né? Tem que fazer tudo. Você tem que trocar aquele microbioma que se instalou lá dentro. Né? Que o cândida está crescendo a beça. Sim. Você tem cândida no seu corpo todo. Olha que interessante. Você dá um antibiótico para uma criança, diminui a quantidade de bactérias da boca, não diminui? Certo. A criança tem sapinho. Tem sapinho, que é a Candida albicans. A Candida que está aqui. Candida albicans. Né? Você vai vai fazer academia. Você vai para academia. Você vai para academia, o pessoal fala, usa chinelos, que é uma besteira. Já não tem nada a ver. Tá? O fungo que te dá doença já está no teu pé. Ele te dá doença, não é que você pegou no chão do negócio, nada disso, é loucura. Né? Você pega aquela micose porque você não enxugou o pé direito. Né? Mas se você vai num banheiro, sei lá, público, deveria ir de chinelo? Olha, gente, depende. O que eu indico, se você tiver sabe aqueles estrados de plástico? Isso é uma nojeira. Aquele estrado de plástico que quase todo tem, né? Como é que limpa esse estrado? Não. Sabe que o pessoal vai com cotonete limpando o quadradinho de estrado? Não, deixa o chão liso, gente. Quanto mais chão, o próprio chuveiro com água e sabão já limpa. Sim. Já limpa. Aí você tem que enxugar bem o pé. Por quê? Porque você fez academia, você fez ginástica, isso? Você está com o pé macerado. Sim. E olha só, resto de pele. O calor do seu corpo, você deixa umidade, é tudo que aquele fungo pediu para Deus. Né? Então vai te dar o quê? E é difícil tratar.
todo fungo é difícil tratar. Se você pegar uma micose de unha, você tem aqueles chamados dermatófitos. Né? Tem 3 dermatófitos, adoro falar o nome deles. Tricófito mentagrofite, epidermófito flocoso e Microsporum canis. Você tem 3, esses 3 são dermatófitos que dá o quê? Aquelas micoses de unha, né? Que vai formando aquela camada, não sei o quê. Você perdeu tua unha. Você tem que fazer tratamento, tem coisa, tem umas pessoas maravilhosas que cuidam disso. Mas essa unha você vai perder. Depois vem uma unha inteira. Se você não tratar, toda a unha tua vai ficar estragando. Tem umas micoses de pé que duram, né? Tá. Nunca tive, graças a Deus, mas eu conheço quem tem. Ou teve. Bom, eu queria então, doutor Bactéria, que a gente voltasse lá na limpeza da casa, porque isso aí é um assunto que rende. Tem gente que tem aqueles aspiradores, que não é bem aspirador de pó, ele aspira ácaro, não sei se bactéria também, mas ele aspira do colchão e você vê, quando a pessoa vai na sua casa fazer demonstração... Assusta, não assusta? Assusta. É bom isso, não é? Excelente, excelente. O único problema que tem é que ele é caro. É caríssimo. É caro, né? Uma coisa dessa. E a manutenção do aparelho... É caro. Por isso que eu recomendo, até por razões econômicas, né? De 6 meses, pelo menos, você chamar uma empresa que faça. Uma boa. A empresa que faz é muito mais barato, muito mais em conta. O custo do aparelho é deles. Eles vão sempre estar com o aparelho de última geração. Tá? Então você chama, fala assim, de 6 meses, coloca no custo da casa. Você vai limpar o seu sofá e limpar a sua cama, seu colchão. Né? Passa isso daqui, ótimo. Uma vez por mês você joga bicarbonato, pega um aspirador normal, joga bicarbonato com uma escovinha, dessas escovinhas, você dá uma passada, espera meia hora, pega um aspirador, só que o aspirador ele tem que ter um filtro, isso não é propaganda, é um tipo de filtro chamado EPA. HEPA, que é de alta capacidade. Gente, se você comprou um aspirador que não tiver filtro EPA, você jogou dinheiro fora. Jogando fora, que o filtro normal, ele aumenta em 1000 vezes a quantidade de alérgenos do ar. Tá? Então você não pode... Aumenta. Ao invés de limpar, ele está piorando. Exato. Então ele pega aquela poeira, se pegar uma poeira, se tiver filtro EPA, ele segura. Se não, ele entra para um lado e sai pelo outro. Sai pelo outro. Então, todos aqueles alérgenos, pele de ácaro, resto de ácaro morto, resto de ácaro vivo, fezes de ácaro, isso que te dá rinite, gatilho de asma, dermatite atópica, isso que te dá. Então, você aumenta em 1000 vezes. Você está com nível de alérgenos no ar, você põe um aspirador desse sem filtro EPA, aumenta em 1000 vezes. Por isso que eu nem recomendo. E fora o filtro do ar-condicionado, não é, doutor Bactéria? Então, nossa, falando para você, maravilhosa. Né? Porque a poeira doméstica, 85% da poeira doméstica é formada por restos de pele humana. 85%. Tem um defunto lá no ar-condicionado. Tem mesmo, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Tem um morto lá dentro. É morto aqui dentro. Ai, credo. Verdade. Se você fizer assim, quer dizer, faz assim, de fundo escuro, não sai escama. Isso. Fundo escuro, você vê saindo umas coisinhas assim. Isso daqui é a escama da sua pele. Tá? A sua pele, todo dia, o que ela está fazendo? Ela está hipoderme, derme, epiderme, não sei o que, morre e solta. Você tem uma renovação de pele todo dia. Tipo uma cobrinha. Isso, é uma cobrinha. Uma cobrinha, exatamente. Né? Uma pessoa, ela perde 1,5 gramas de pele por dia. Nossa. 1,5 gramas de pele por dia. Você imagina uma casa com 10 pessoas, 15 gramas de pele por dia. Isso daqui vai na forma de poeira doméstica. Quando você passa o dedo na poeira doméstica, você faz assim, não é gordurosa? Por que é gordurosa? Porque é resto de pele, que a nossa pele é gordurosa. Você está pegando, passando, é o seu titio que está aqui. Desse jeito não dá nem para abrir a janela, doutor Bactéria. Porque vai entrar a pele dos outros ainda. Não basta da minha casa. Não, a poeira de fora é terra, pólen, então não é pele. É a poeira da tua casa que é resto de pele. Entendi. E isso daqui serve para quê? O vizinho não vem, não entra? Não, o vizinho não entra. O vizinho está na casa dele, a poeira é dele. Ele não vai te dar para você, deixa é guardado dele. Né? Isso. Aí, o que acontece? Você tem uma população de ácaros enorme na tua casa. Tá? Então, você está com alimento, você deu pele, você está com ácaro. Tá? Como é que ele vai fazer o ácaro crescer? Se você mantiver acima de 70% de umidade na sua casa. Né? Então, o inimigo da sua casa, o que é? Umidade. Aquele umidificador, então? Nossa, gente, você lembra que a tua avó? Falando com isso, a tua avó. Ela falava assim. Eu fazia. Não, tua avó falava assim: menina, deixa a janela aberta, que quanto mais arejar, mais saúde. É verdade. Não falava isso? O que ela queria dizer? Quanto mais secar, mais saúde.
Entendi. Né? Aí você deixava arejar, fechava, você foi na farmácia, comprou um umidificador ambiental, botou no quarto do seu filho. Umidificador. Pôs uma toalha molhada, uma bacia com água, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do teu filho, e tu acha que o teu filho é uma samambaia, que às 3 horas da manhã ele vai abrir as pétalas, vai fazer fotossíntese. Dentro do teu filho não é planta. Nossa. Aquela umidade que você está deixando lá, né, ele só vai auxiliar a vida de ácaro e a vida de bolores. E o bolor e ácaro que vai te dar rinite, vai te dar asma, né? E o seu filho tossindo, você põe umidificador. Se o seu filho está tossindo mais, você põe toalha molhada. Você odeia o seu filho. Você quer matar o seu filho. Né? Nossa, agora eu lembrei. E teve uma época que a gente morou na praia, justamente quando meu filho era bem pequeno. E, nossa, eu coloquei um piso vinílico. Que é um piso branco, assim, um acolchoado. E em cima um plástico. Então, assim, aquilo lá devia ser uma... por baixo dele você não secava nada, né? Você não secava nada. E era casa, então, assim, direto na terra. E a praia tem umidade, tá? Então, depende de alguns locais, por exemplo... Tá vivo, tem 13 anos. Tá bonito. Passou. Tá bonito. Conseguiu, sobrevivente, né? Isso. Quer ver? Vou ter até uma ideia o que aconteceu com meu filho. Eu tenho 3 filhos. A minha filha casou, saiu, meu filho estava de olho no quarto dela, né, que é o quarto de menina, é sempre maior, né, esse quarto estava de olho, falou, ninguém vai ficar aí não, ficou lá. Começou a tossir, coisa de casa de ferreira, espelho de pau, né? Eu falei, por que ele está tossindo? Vou medir a umidade. Eu tenho um higrômetro, que se mede a umidade. Medi a umidade, 80% de umidade. Falei, meu Deus do céu. Da onde? A parede, né? Ficava fechado o quarto, o sol batia de um lado, a umidade trazia. Falei, meu Deus do céu. E ele tossindo. Aí eu tenho também um desumidificador ambiental. Sim. Umidificador. Coloquei, nós estamos tirando, você vai cair da cadeira, 2 litros de água por noite. Nossa. 2 litros de água. Tirei esse desumidificador, nunca mais ele tossiu. Olha aí, eu já tive na praia também. Então, na verdade, você tem que desumidificar. Né? Então, o pessoal fala assim, nossa, o ar-condicionado é ruim que ele resseca o ambiente. A melhor coisa do ar-condicionado é que ele resseca o ambiente. Se o quarto que está seco, a umidade que você pega, da água que você toma. Da água que você toma. Se alguém chegar para mim e falar assim, não, mas tem um desumidificador, se o tempo está muito seco, se você me engajar um umidificador, que quando chega em 60%, 65% ele desliga, eu compro. Ele não desliga e ele vira uma sauna a vapor, que é horrorosa. Olha o que nós fizemos, fazer um programa de televisão, aí vamos ver. Peguei um quarto, medi a umidade dele com o higrômetro, estava 60%, estava ótimo. Recomendação da Organização Mundial da Saúde, entre 50% e 60%, estava excelente. Coloquei o umidificador, fechei a porta, descemos, né, que não tinha outras idades, descemos para tomar café, depois de 1 hora, voltamos, fui medir a umidade do quarto, estava 92%. Agora você imagina 8 horas em cima do garoto aquilo, tá? Isso dá rinite, dá gatilho de asma. E aí, doutor Bactéria, eu vejo assim, muita gente tem um mofo, um bolor, tá cheirando, às vezes a gente não vê nada, mas tá cheirando guardado, pega e coloca no sol. Como é isso? Nossa, isso aqui é muito legal, esse cheiro de guardado, que o pessoal fala, né? Da minha terra, eu sou de Ribeirão Preto. Eu também, minha família lá de Araçatuba. Veja, bactéria, carne. Tem parente lá em Ribeirão Preto, viu? Lá não tem árvore, lá tem uma árvore. Tem árvore, né? Tem árvore, bactérias, tem esse negócio, né? Então, esse cheiro de guardado, na verdade, é bolor. É bolor, tá? Que bolor você não vê. Você não vê. Por quê? É como se fosse uma raiz de uma planta entrando. Sim. Ela vai entrando. Então solta pedacinhos dela que dá esse cheirinho de guardado, essas coisas. Mas eu vi o bolor, via toda aquela coisa marrom, escura na parede. Na verdade, o que você está vendo são milhões e trilhões e quatrilhões de esporos, de sementinhas. Como se fosse a copa de uma árvore. Né? Então, se você pegar um pano e for fazer isso, é loucura. Você vai estar espalhando sementinhas para a tua casa toda. Inclusive, se você respirar, pode dar micose pulmonar, aspergilose pulmonar, dificílimo tratamento. Tá? De dar rinite, gatilho de asma, uma série de coisas. Então, você tem que pegar uma água sanitária, não sou contra. O sanitário se asperge, muda a cor, aí você limpa. Espirra. Isso, espirra, né? Espera um pouquinho, 5, 10 minutos, aí você limpa. Você nunca vai limpando direto aquilo que você espalha. Né? Isso na parede, mas numa peça de roupa não dá para jogar água sanitária. Então, o que você faz? Primeiro, você pega, você quer usar agora. O que você faz? Vai lavar, não dá tempo de usar. Então, você pega uma blusa de lã,
joga bicarbonato. Bicarbonato é ótimo para desodorizar. Você joga bicarbonato... Direto na roupa. Direto na roupa. Joga bastante mesmo, sem medo de ser feliz. Joga, depois você amassa como se fosse um açapão e deixa lá uns 3 minutinhos. Depois você vai do lado de fora da casa e dá 2, 3 batidas para ser o bicarbonato. O bicarbonato, ele absorveu odores. Nossa, que curioso. Ele pega tudo. O que é absorver? Se você pegar uma esponja e colocar na água, ele absorve. Se você pegar uma esponja e colocar no talco, ele adsorve. Ele fica na superfície. O bicarbonato, as partículas, eles absorvem odores. Né? Então você joga bicarbonato e vai absorver os odores. Na hora que você soltar, sai todo o bicarbonato com odor. Então você pode usar sem cheiro. Sem cheiro. Agora, por que está com esse cheiro de umidade, percepção de umidade, cheiro de guardado, isso? Alguma coisa fez ter bolor. Então pode ser que a umidade, você está deixando ter alto grau de umidade dentro do seu armário. Então o que você pode fazer? Colocar desumidificadores dentro. Existem umas caixinhas com sílica que você compra, você coloca lá dentro. A hora que ela vira líquido, você tira e põe outra. Tá, né? Tem essas, tem desumidificador elétrico, que você pode ser, você deixa à noite, ele desumidifica, depois você tira, você coloca na tomada, ele volta a ficar bom, se à noite você tira, é isso aqui você reutiliza. Né? Ou então, que você faz muitas vezes na praia, por exemplo, você deixa a porta aberta quando você sai, a porta aberta para ventilar. A ventilação, o que é? Secar. Também pode ser. Se você deixar a umidade, ou então, nossa, tem muito, se tiver muito odor, começando todo embolorando, você deve estar com a parede úmida. Então você tem que tirar o armário, né? Ver o porquê que está úmida, às vezes tem que calafetar de novo. Tem tintas fungicidas maravilhosas. Né? Tem tintas que eles colocaram íons de prata dentro. De prata. Você tem 3 metais, ouro, prata e cobre, que mata a bactéria, mata fungo. Ah, é? Isso. Né? Você vê o gaúcho não toma chimarrão? Toma. Um pássaro pro outro, ele tira aquela bomba? Não. A bomba é o canudo. Não tira. Alguém pega isso na boca? Não pega, por quê? Porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre. Né? E ouro, prata ou cobre mata a bactéria. Os faqueiros antigamente eram de quê? Faqueiros de prata, né? Porque era para matar a bactéria. As moedas dos Estados Unidos, elas têm 98% de quê? De cobre. Né? Se você utilizar um brinco de metal, ele pode infeccionar a tua orelha. Se usar de ouro ou prata, não infecciona. Né? Essa ideia é muito antiga, né? Como é que mata lobisomem? Né? Mas com bala de prata. É verdade. Prata, que o lobisomem significava o mal, assim, para limpar, você usava uma bala de prata. Então eles pegaram íons de prata e colocaram em tintas. Aí você pinta, não nasce bolor. Você pode pintar pintar o seu armário por dentro com tinta com íons de prata, que é ótimo. Que curioso. Tá? Esponjas. A esponja, se você vai ver uma esponjinha de casa, fecha os olhos, olha para cima assim, fala assim, eu sou uma bactéria. Eu sou uma bactéria. Isso, Volponcocos. Volponcocos. Isso, né? Volponcocos, né? Então, Volponcocos. Você não gostaria de morar num local que tivesse água, alimento, esconderijo? Muito. Muito. Isso aí, muito alimento. Uma esponja. Então, se você pegar uma esponja... Virou pesadelo. Ela dura uma semana, uma esponja. Uma esponja só. Uma semana. A esponja não vem conjuntinho de 4? Vem. Por quê? Por durar 4 semanas, dura um mês. Não é 4 anos. Por que ninguém explica isso pra gente, eu tô explicando. Ainda bem que o Dr. Bactéria tá aqui pra explicar a gente a lavar a louça. E esponja não faz turismo em casa. O pessoal fala assim, morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no banheiro. Morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja no quintal. Isso aí só tá um frugalinho, você coloca uma palha de aço, dura mais um mês. Meu Deus. Então, não, gente, cada um é coisa. E todo dia você tem que fazer o seguinte, ou você ferve por 3 minutos, a esponja, todo dia. Ou você pega 1 litro de água, coloca 2 colheres de sopa de água sanitária, deixa por 10 minutos, ou então, uma solução um pouco mais tecnológica, você pega a esponja, lava, deixa ela úmida, envolve papel toalha e coloca no micro-ondas por 2 minutos. Sem produto nenhum. Por 2 minutos. Toalha, 2 minutos. 2 minutinhos. Todo dia. Aí você tá dormindinho com seu maridinho, bonitinha, lá na cama, 3 horas da manhã, você vira, bem, esqueci de desinfetar a esponja. Aí com certeza você vai levantar, você vai até a cozinha e falar, hoje eu vou escolher micro-ondas. Você vai fazer isso? Não. Não vai fazer. Por isso que eu indico pessoas utilizarem esponjas, hoje em dia tem fabricadas com íons de prata.
com íons de prata? Você vê na caixinha, no rótulo dela, tá assim, esponja não sei o que, com íons de prata mata 99,9% das bactérias. Ai, não precisa desse rolê todo Se autodesinfeta. Ah. Autodesinfeta. Você E pegar aí dura mais que uma semana? Dura uma semana. Uma Dura uma semana? semana. Se você pegar uma esponja normal, você sente o cheiro, você não tem nojo? Eu não tô cheirando esponja. Como é que você pode ter nojo de uma coisa que lava o prato que você vai comer? É loucura. Se você pegar uma esponja com íons de prata e cheirar depois de 2, 3 dias, não tem cheiro de nada. Porque não teve, aquelas bactérias não cresceram. E ela nem transporta bactérias, que elas podem servir de vetor. Pega uma esponja, limpa um local que tem uma bactéria, ela transporta para outros. Essa não, como tem íons de prata, ela se autodesinfeta. Automata. Nossa. E é mais barato que as outras. E não é mais fácil colocar, para quem tem a possibilidade, na máquina de lavar louça? Funciona? A esponja? Não, a louça mesmo. A louça, eu super recomendo a máquina de lavar a louça. Mas dá um trabalhinho, né? Porque tem que... Se você coloca do jeito que você usou Sim. a louça, a lava-louça minha, pelo menos, não lava. Não, você tem que fazer uma pré-lavagem antes. Tem que fazer uma pré-lavagem. Pré-lavagem antes, você passa na água, passa na torneira, não precisa ser aquela baita lavagem. Não. Você não precisa da máquina. Você só passa uma água, depois coloca na máquina, veja essa máquina que você comprar, ela chega até 60, 70 graus. Vem lá, você vê no manual. Você chega até 60, 70 graus, Ixi, eu não ótimo. colhei isso. Né? Dá uma olhadinha, se tiver, ótimo. Coloca todas lá dentro, passa todo o ciclo, Sim. acabou o ciclo. Se você usa todo dia, pelo menos, gente, vou ser bonzinho demais com vocês, de 15 em 15 dias, o que você faz? Você pega a máquina, tira as prateleirinhas, né? Lava internamente com água, esponjinha, tudo, isso daqui tudo, né? Depois você vai fazer o seguinte, você vai pulverizar vinagre, eu indico aquele vinagre de álcool, 6% de ácido acético, que você compra em vinagre de limpeza. Compra onde? Compra em qualquer supermercado, Tá. que é um vinagre de limpeza, a 6% de ácido acético. Porque o vinagre de cozinha, esse que vem que você compra, esse daqui, é 4%. Nossa, eu vou ter que ver esse podcast de novo com o meu caderninho pra anotando, que eu não tô dando conta de perguntar e anotar, entendeu? Então, já tô ficando nervosa. Isso, você pulveriza esse vinagre, 6% por dentro. Por aí, dentro. Por dentro. Aí você pega um recipiente, coloca esse vinagre a 6%, coloca em cima, na primeira prateleira. Tá? Aí você já limpou o filtro, já fez tudo, você arruma de novo o filtro na máquina que está lá embaixo, Tá. arruma direitinho, você joga umas 2 ou 3 colheres de sopa de bicarbonato lá no fundo. Né? Fecha a máquina, tem um ciclo, que ela vai se autolimpar. Com o vinagre em cima e o bicarbonato... Vinagre em cima no recipientezinho e 2 ou 3 colheres de bicarbonato embaixo. Tá. Bem no filtro mesmo, lá embaixo. Sei. Né? Liga, fecha, esquece. A completar já está limpinho. E para limpar máquina de lavar roupa? Máquina de lavar roupa, também você tem que fazer uma limpeza disso. Como é que você faz? Bom, vamos porque você não limpou. Você tem que chegar, você tem que desmontar, desmonta a máquina. Tira lá o filtro, Tira né? o filtro, deve estar cheio de botão, Vem cabelo, tudo isso. poeira, resto de lã, tá tudo misturado. Você tira aquele filtro, lava com umas escovinhas. Sabe uma escovinha que eu acho legal? Você pega a escova de dente, que você não usa, né, mais. Né? Você pega a escova de dente, aí você põe, não no fogo direto, põe no fogo, ele vai ficar mole. Aí você dá uma dobradinha. Uma dobradinha. Então ele fica assim. Ganchinho. Aí você limpa, é uma facilidade que isso daqui. Né? Você limpa com isso. Já existe escovinha, já fizeram isso aqui, eu dei ideia na televisão, a pessoa já fez. Mas se você faz em casa, né? Isso daqui, aí você lava, tirou. Tira aquela parte, tudo sai, gente. Tira aquela partezinha que você coloca sabão, aquele negócio todo. Você tira aquilo, lava com essa escovinha internamente, tudo, aí você fecha. Tá? Vamos desinfetar. Dois modos de desinfetar. Ou você coloca 1 litro de vinagre de álcool a 6%. Aquele da área de produtos de limpeza. Completa o volume de água e deixa fechar o ciclo. Ou então... Põe naquele recipiente onde colocaria o sabão. Não, você joga. Joga lá dentro. Quanto de novo? Né? 1 litro. 1 litro. 1 litro de vinagre de álcool a 6%. Ou então, em vez do vinagre, você coloca água sanitária. Essa daí eu conhecia. Água sanitária, deixa completar o ciclo. Acabou. Né? Deixa completar o ciclo. Agora, manutenção. Sabão em pó. Nunca me joga sabão em pó direto na máquina. Né? Porque ele agride, acaba com a tua máquina. Você faz a diluição, você dissolve,
dissolve pode ser um recipiente de plástico com água, você dissolve o leite em pó, dissolve o sabão em pó, e depois de estar bem dissolvido, aí você joga ele na forma de líquido. Tá, eu só tenho usado líquido Isso, direto. joia. É recomendação da própria fabricante. Isso. Amaciante, não usa. Esquece amaciante não, porque amaciante arrebenta a tua máquina, estraga a tua máquina. Quando tem uma hora que a tua máquina vai ficar toda cheia de pontinho preto, não fica? Na roupa. Né? Aí você chama o técnico, ele tira o tambor, tem uma gosma. Tipo uma sujeira. Já aconteceu isso na minha máquina. Isso é amaciante. Isso é amaciante. Tá? Então você não usa. Em vez disso, você usa vinagre. Usa vinagre. Mas a macia? Macia melhor que o amaciante. Tá? Daqueles produtos Aquele vinagre de... O vinagre de álcool 6%. Ou esse daqui, um dos produtos que eu falei que a gente está lançando, uma linha de produtos do Dr. Bactéria, tem um amaciante que já com dor, você gostou, mas é base de vinagre. Ou seja, o que a gente precisa em casa é vinagre, bicarbonato, detergente e cândida às vezes. Água sanitária, só para essas coisinhas água sanitária. Só para essas coisinhas que eu falei. Tá. Né? Só para esses negocinhos só, mas não para piso, né, gente? Pelo amor de Deus. E a geladeira? Como é que a gente limpa a geladeira? A geladeira você precisa lavar, desinfetar e desodorizar. Né? Então você faz, vamos lavar a geladeira, vamos limpar a geladeira. Né? Então, primeiro você precisa programar essa limpeza. Porque tem que estar desligada. Vamos supor que você vai, eu vou lavar no sábado. Só que de sexta-feira que eu faço a compra do mês. Não dá, né? É loucura. Né? Então você tem que ser no dia que ela estiver menos cheia. Claro. Você vai ter que pegar aquelas coisinhas e colocar numa caixa, por exemplo, térmica, com gelo dentro. Se você tiver outra geladeira, excelente. Você põe outra geladeira. Aí tá vazia, tá. Tira da tomada. O primeiro processo que é? Lavar. Então o que você vai fazer? Vai pegar 1 litro de água, colocar uma colher de sopa de detergente, pega uma esponjinha do lado amarelo, torce e vai passando, sempre de baixo para cima em toda ela, atrás da borracha, não esquece de tirar a borracha, lavar naquela parte, que já vi muito foco de barata atrás disso. Ela fica, bactéria germânica, aquela baratinha alemã, fica lá atrás da borracha. Então tira, limpa tudo, lava tudo. Lavou todinha ela, pega um pano úmido só com água, torce e passa por ela. Já lavou. Vamos desinfetar. Como é que se desinfeta? Pega um pulverizador com o quê? Com vinagre a 6%. Tá, né? aquele. Põe e passa em toda ela. Borracha, abre, joga, isso. Espera 10 minutinhos. Parou 10 minutinhos, paninho úmido só com água, passa por toda ela, para tirar o vinagre. Então você já desinfetou. Vamos desodorizar. Como é que você faz? Pega um copo de água, coloca 1 ou 2 colheres de sopa de bicarbonato. O nosso amigo. Mas não vai misturar, mas não é para misturar, a ideia é para explicar precipitado. Pega aquela solução com um paninho, uma esponja do lado macio e passa todinho por dentro. Todinho por dentro. Até da borracha, passa todinho ela. Não precisa passar o paninho nisso. Vai deixar desse jeito. Né? Pega a tomada, liga novamente, pega o recipiente só com bicarbonato puro e coloca em pó. Primeira prateleira, lá à direita cima, no fundo. Coloca lá no fundo. Aberto. Uma vez por mês você só dá uma mexidinha, que é para aumentar a superfície de adsorção. Né? Adsorção, essa palavra é nova para mim. Adsorção. Os odores vão ficar na superfície. Sim. Então você dá uma mexidinha só para aumentar a superfície de adsorção. Sim. Né? Para não pegar aquele cheiro de repolho, aquele cheiro de berinjela, que ele fica passando por outro alimento. Sim. Aí sem problema, pode fazer isso. De quanto em quanto tempo você faz isso? Depende, você que vai falar. Se você é uma pessoa solteira, que quase, pode fazer 2 meses, 3 meses, né? Você quase não usa geladeira. Agora se tiver uma família com 5, 6, 8, 10 pessoas, que abre e fecha a geladeira, enche, toma, que brasileiro adora guardar tranqueira, né? Não joga nada fora. 3 feijãozinhos, 2 grãos de bico, um arroz e meio, vai guardando. Nossa, eu não gosto de jogar comida fora, Dr. Bactéria. Assim, não gosto de jogar comida fora. Aproveito até, vou transformando às vezes. Não, mas que vai transformar ainda vai, mas tem muita gente que guarda sabendo que não vai usar. Vai usar. Usou aquele bolinho, não vou jogar aquele molinho daquele hambúrguer que eu comprei. Eu congelo às vezes. Congelo é ótimo. Se tem uma quantidade que dê para usar depois. Deixa lá até, por isso que fez o dia, entulha tudo.
Entulha tudo na geladeira. Né? Vira aquela Nossa, saroba. Aí eu tô, nossa, tá estragando alimentos, que a minha geladeira não tá funcionando. Não, você que não tá funcionando. Né? Que a geladeira, gente, ela foi feita para movimentar ar lá dentro e esse ar frio que rouba o calor do alimento. Se você entulhar de coisa, então... Não tem o movimento. Joia. Menos é mais. Menos é mais. Quanto menos coisa que você colocar dentro da geladeira, mais movimentação de ar vai fazer, mais vai refrigerar. Então, evita colocar coisa que não precisa. Sim. Colocar mel. Mel de abelha precisa. O alimento menos perecível que existe no mundo é mel de abelha. Mas porque fica duro na geladeira. Né? O mel de abelha ele foi encontrado dentro de pirâmides do Egito. Daquela época dos faraós, estava ótimo. É mesmo. Mel não estraga. Deixa o mel lá dentro, deixa fora da geladeira. Porque se eu colocar açúcar... Também por que não, se eu coloco na geladeira, porque se eu não colocar fora vai formiga. Por que você não acaba com formiga? Melhor, né? Outra formiga é muito mais fácil do que você entupir a geladeira. Tem muito problema a formiga? A formiga, se imagina, você gosta de bolo? Olha, gostar eu gosto. Agora, né? se eu como é diferente. Então, imagina o último pedaço do bolo que sobrou ontem. O último pedaço de bolo, aquele chocolate maravilhoso. Lá em casa não tá sobrando. Não tá, né? Com dois adolescentes e um marido taurino. Meu Deus do céu, então não sobra. Mas vamos supor que sobrou, que você escondeu atrás do fundo da geladeira, depois uma barricada com leite para ninguém encontrar. Né? Supor que sobrou, eles não acharam. Não acharam. Não acharam. Aí você chega lá com aquela vontade de comer aquele bolo tremenda, não sei o que, você pega o bolo, você vai comer, tem uma formiguinha em cima do último pedaço do bolo. Eu tiro a formiga. Pode comer? Pode. Pode, com formiga ou sem formiga? Sem, né? Melhor sem. Tem até bolo formigueiro, né? Tem, Faz bem pra vista? Dizem que sim, a formiga faz bem pra vista. Tá. Nossa. Então dá pra comer, não dá? Essa é antiga. Sim, dá. Se tiver uma barata. Aonde? No Em bolo? cima do bolo. Não vou comer. Vai comer. Vou jogar inteiro fora. Você vai falar pro seu marido pegar uma barata, matar essa barata, você vai deixar no meio da sua cozinha e vocês vão dormir. No dia seguinte você acorda, cadê a barata? Cadê? Sumiu. Quem levou? A formiga. E foi pra onde? Pro bolo. Quer dizer, você não pode comer a barata direto, mas por tabela você come. Ai, que nojo. Gente, não é que eu quero ser nojento, mas se alguém escarrar no chão, tá cheio de formiga em volta. E vão pra onde depois? Que nojo. Então a formiga é mais nojenta que a mosca. Um dos maiores agentes de transmissão de bactérias dentro do hospital, que são formigas. Você toma uma pessoa com uma ferida, não tem mosca em cima dela, não tem barata. Mas a formiguinha vai, passa na ferida e vai para outra ferida. Ai, que nojo. É um dos maiores vetores que tem. Então, formiga, gente, é que a gente foi acostumado a alguns tipos de praga bonitinho. Né? E quem tem cachorro que vai passear, volta, o que a gente faz com a patinha? Também maravilhosa essa pergunta. O que acontece? A patinha, você pega um lencinho para limpar de bumbum de neném e passa na patinha. Resolveu. Bom. Não precisa pôr sapatinho. Nada. Você tem que ter o que a gente chama de guarda consciente. O que é guarda consciente? Visita ao veterinário, vermifugação em dia, vacinação em dia. Se você tiver isso, inclusive, olha que interessante, vai adorar isso. Uma mulher que estiver grávida, tiver contato com pet, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mulher que não teve contato com pet. Eu ouvi o senhor falando isso aí outro dia. Achei interessantíssimo. Uma mulher, tem muita mulher que fala por ignorância, ela fala assim, nossa, eu tô grávida, vamos dar nosso cachorro. Isso é ignorância. Tem que falar o contrário. Falar, bem, eu tô grávida, vamos comprar um cachorro. Vamos comprar um gato. Né? Vamos arranjar um gato, que ajuda no crescimento do bebê da criança. E o cachorrinho, mesmo depois, o pessoal fala, nossa, você vai dormir com o cachorro. Gente, se ele tiver essa guarda consciente, não tem problema nenhum. O problema, que eu já falei, você perde 1,5 gramas de pele por dia. Tá? Isso dá rinite pro cachorro. Então nós fazemos mal para ele. Não ele que faz mal pra gente. Porque, às vezes muita gente acorda, o cachorro tá tá com rinite. Nós fazemos mal para ele. Né? Mas ele não solta pelo também, essas coisas? Se você for alérgico, você deixa. Tem gente que é alérgico. Eu, por exemplo, não sou alérgico. Eu abraço meu cachorro, abraço meu gato, esse negócio todo. Né? E, pessoal, tem gente que fala assim para mim, eu tenho que perguntar se podia beijar cachorro no focinho, na boca. Você faz o seguinte, você que beija seu cachorro no focinho, leva o seu cachorro para passear e veja como ele cumprimenta os outros cachorros. É muito interessante. Isso. Nunca mais. Então não vou ser eu que vou te falar, o teu cachorro te fala. Observe a natureza. Aonde você está beijando. Onde você está beijando. Por tabela. Né? Então, nojento. Facinho, gente. O caso da formiga e da barata e do bolo. Formiga, barata e bolo. Que ciclo, hein?
É o ciclo. Que ciclo? Eu acho que eu estraguei o prazer de muita gente. O pessoal fala, entendeu? Foi fazer um lançamento, uma abertura do supermercado, né? Lá em Indaiatuba, né? Tem um monte de gente de idade que chegaram para mim. Nossa, eu me lembro há 6 anos atrás, há 8 anos atrás, que o senhor falou essa história, mas não me sai da cabeça, não sei o que tal. Né? É aquela ideia que você falou, que você fala numa linguagem, você tem que falar a linguagem que a pessoa entende no dia a dia. Senão ninguém aplica. Ninguém é aplica. Isso, esse é meu mantra. Doutor Bactéria, olha, a gente já estourou o tempo aqui, já passamos de 1 hora do episódio. E eu, obviamente, não segui meu roteiro, porque eu tinha um monte de pergunta, mas... Vamos fazer o Bactéria 2, o retorno. O retorno. Bactéria 2, o retorno. Afinal de contas, elas são invencíveis e o senhor tá aí, ó, na lida, trazendo informação de qualidade pra gente. Muito, muito agradecida pela participação. Obrigado. Prazer. Muito gostoso o bate-papo. E muito obrigada mesmo pela generosidade em ter vindo e ter compartilhado tantas receitas de sucesso. Pra gente conviver bem com esses nossos amiguinhos. Nossa, e são amiguinhos mesmo, viu, gente? 99% das bactérias são do bem. As outras, bom. só 1% faz o estrago. A gente não precisa ficar neurótica, então, em casa. Não, nada disso, gente, tá? Nada disso. Olha, manda mais perguntas para elas aqui, pra gente. Tem pergunta. Peraí, vamos ver. Que eu pedi abrir lá pra comunidade, mandar perguntas pro Dr. Bactéria. E aí veio aqui, eu soltei em cima da hora, enfim, não vieram tantas, mas também pelo tempo eu vou fazer uma aqui, tá? Então, a Val Leitão, ela perguntou: estou com disbiose. Tem aquilo que a gente falou no começo. Estou com disbiose, quer dizer, ela já fez exame. Devo interromper o uso de vinagre de maçã e kombucha até recuperar? São duas coisas totalmente de um lado para o outro, né, gente? Vinagre você pode até desinfetar, pode ter matar bactéria. O kombucha é a base de bactérias para você fazer, né? Eu acho que você deve parar de tomar e procurar um médico. Sim. Tá? Que isso daqui, gente, é automedicação, mesmo que você tome um ou outro. Né? E então, é um médico gastro, no caso, que cuida de desbiose. Um nutricionista, mas alguém que te dê uma receita, porque você tem que avaliar, né? Você tem que analisar, por que você está com desbiose, tá? Será que você está mesmo? O que é a desbiose? Desbiose é uma alteração da sua flora, né? Do seu microbioma, uma diminuição do seu microbioma. Tá. Né? Então você tem que ver o porquê que está acontecendo isso. Uma disfunção na microbioma. É disbiose, já diz o nome, tanto que é uma disfunção. Sim. Então tem que ver o porquê. Porque qual é a causa, né? Você nunca trate o efeito sem saber a causa. Claro. Né? A pessoa tá, nossa, todo dia eu tenho que tomar um analgésico, eu tenho com dor de cabeça diária. Solução de prateleira que não resolve nada. Por que você está com essa dor de cabeça? Vamos tratar a causa, né? Vamos tratar a causa de tudo na vida, né, gente? Sem dúvida. Né? Tratar a causa, se aprofundar. Se aprofundar naquilo que você tem, que não é normal você ter dor de cabeça todo dia, não é? Né? O normal é a gente ser saudável. Ser saudável. Você nasceu para ser saudável, não nasceu para ser doente. Né? É isso mesmo. E não vai se tratar. Não é que gente, você botar no Google lá, pontinha preta no joelho esquerdo. Põe. Vê o que vai sair. Né? Doença de cachorro, câncer, lepra, tudo. E, às vezes não é nada disso. Às vezes uma caneta Bic que te deu uma marquinha. Sim, você, né? sim. Não tem nada disso. Tem dúvida? Vai no médico. O cara estudou 10 anos para te dar uma resposta disso. Isso não é a mamãe Google que vai te dar a resposta. A automedicação é complicado. E também muita gente que não tem uma doença manifestada não significa necessariamente que esteja saudável. Claro. Porque afinal de contas a doença é a última manifestação de algo que já está errado lá há muito tempo. Nossa, eu tive uma informação assim maravilhosa, né? Que tem um podcast, eu tenho até convidado também você, né? Eu entrevistei um médico, ele deu uma informação assim, incrível. Tá? Que esse aqui é o primeiro ano, nesse ano aqui, que a venda de suplementos superou a venda de remédios. Olha. O que quer dizer isso? Traduzindo, as pessoas estão mais preocupadas em não ficar doente do que tratar a doença. Eu achei maravilhosa isso. Isso aí. Não, eu posso falar por mim, eu não tomo nenhum remédio, mas suplemento, lá. Rei do suplemento. O senhor também toma? Eu tomo. Delícia. Mas por que eu tomei? Porque eu fui numa nutricionista, claro. Ela fez, eu deixei uma pipa de sangue, um caminhão pipa de sangue. Sim. Dentro, ela falou, ela fez um mapa meu. Perfeito. Falou, você, está faltando isso, vai suplementar isso. Tá? Não foi do Google, o WhatsApp. O que vocês estão tomando que é legal?
legal. Foi. Senão acaba virando o quê? Um xixi caro. Xixi Porque se toma o que não caríssimo, precisa. gente. É caro. Xixi É caríssimo caro. que você faz. Que o seu organismo é sábio, né? Exato. Sabe, tudo que você não vai usar, ele joga fora. Exato. O que é pior ainda, acaba com seus rins, acaba com seu fígado. Exato. Você, em vez de fazer bem, você está fazendo mal. Que legal, doutor Bactéria. Eu adorei. Obrigado, Queria que o senhor querido. deixasse aqui um recadinho nessa câmera, onde as pessoas te encontram. Ah, claro, você pega, gente, tem o TikTok, tem o Instagram, é tudo DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial. Tá. Doutor de doutor, né? DR, Sim. DR, Doutor Bactéria Oficial. Vocês encontram um monte de coisa, tudo que eu falei, tá tudo lá, todo dia tem 1000 coisas que a gente coloca. Que bom, Isso. doutor Bactéria. Um super prazer. Prazer mesmo, puxa. Ah, eu tenho um presente pro senhor. Oba! Esse daqui Oba! é o livro que eu lancei Nossa, no que final do 10. ano, Autenticidade, o Bárbaro. melhor tempero da vida. Então Nossa, esse que maravilha. é pro senhor. Nossa. Vou fazer ainda uma Ah, dedicatória. eu quero, gente. Olha que bárbaro. Isso. Nossa, adorei. E- O presente mais inteligente que você pode dar para uma pessoa é informação. É um livro. Bom, e a gente teve um Obrigado. presentaço aqui com Nossa. o senhor, porque anos de Ô, meu amor, experiência e muito sabedoria. obrigado, querida. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado E para por você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada, não dói o dedo. Se inscreve aqui, ajuda a gente a levar essa informação. sininho. Toca o sininho, isso. exatamente, para não perder nenhum novo episódio. Toda quinta-feira ao meio-dia. Eu te espero na próxima quinta no Mindfulcast. Um beijo, muito obrigada pela sua participação. E também pode enviar esse podcast, esse episódio, para que você acha que vai se beneficiar de tanto conhecimento maravilhoso do Dr. Bactéria. Exatamente. Não é? Não dói. Mas não dói. Exato. Isso. Vamos compartilhar o que é bom. Beijo, gente. Obrigada, Dr. Bactéria, de querida. novo. Foi um Obrigado super mesmo. prazer. Obrigado. Tchau.